Muito boa tarde para você. Este é o Ação Imediata, chegando nesta terça-feira, ao vivo pela TV Claré, agora meio-dia e 29. E no programa de hoje, cenas que nos deixam tristes, viu? Mais uma vez, a Floresta Estadual de Mundo Navarro de Andrade teve área tomada por um incêndio. E o pior, como na maioria das vezes, o ato pode sim ter sido criminoso. Nós acompanhamos o trabalho das equipes para evitar maiores proporções. Mas hoje pela manhã, equipes dos bombeiros se mobilizaram novamente no mesmo local, na mesma região, onde aconteceu mais um incêndio. Olha, hoje no programa também tem a presença do advogado Dr. Turola e também a nossa segunda reportagem especial do Dia das Mães. Hoje você vai conhecer outras mulheres batalhadoras que, inclusive, fazem também o papel de pai dentro de casa. E nas ocorrências policiais, eu quero as imagens feitas pela nossa equipe nesta madrugada. Pode colocar, olha, imagens exclusivas da TV Claré. Você vê aí a agência bancária que fica no bairro Cervezão. Criminosos agiram no local durante a madrugada, arrombaram este banco, a porta deste banco, destruíram as portas e tentaram, inclusive, explodir os caixas eletrônicos. Daqui a pouco você vai ver detalhes desta ocorrência, quais os riscos apresentados no local durante a madrugada e também que foi necessária a vinda do GAT até a cidade. Então não sai daí, acompanhe o programa de hoje com a gente que tem muita coisa para você. Mas eu começo falando de morte no trânsito. Um ciclista perdeu a vida enquanto trafegava pela rodovia Anhanguera, na cidade de Pirassununga. Veja as imagens do local. De acordo com informações, o ciclista seguia na contramão da rodovia Anhanguera, quando na altura do quilômetro 209 teria colidido na lateral da frente de um caminhão pertencente à frota da prefeitura. A vítima chegou a ser socorrida até a Santa Casa de Pirassununga, mas não resistiu aos ferimentos. O acidente foi registrado na tarde desta segunda-feira. Infelizmente, mais uma vida que se perdeu. E falando de trânsito, nossa equipe de reportagem hoje, logo pela manhã, flagrou algumas cenas de imprudência de pessoas que não têm a mínima consciência do que estão fazendo ou simplesmente não temem pela vida. Pode colocar também as imagens, olha aí, olha. Você vai ver dois adolescentes se arriscando ao pegarem a rabeira de um caminhão e ainda demonstram que estão se divertindo com a situação. O pior é que o motorista do caminhão não tem campo de visão para ver esta cena, ou seja, segue com o veículo sem saber do que está acontecendo. E aí, se ocorre um acidente, o coitado do motorista ainda é capaz de levar a culpa. Olha, você está acompanhando as imagens de dois adolescentes que se arriscaram. E agora, olha, mais irresponsabilidade. Uma mulher faz a ultrapassagem pela direita. Muita irresponsabilidade no trânsito e tem mais flagrantes que você está acompanhando de um motociclista fazendo essas ultrapassagens perigosas pela direita, o que é contra a lei de trânsito. Mas ali na hora todo mundo acha que dá tempo, né? Que não tem risco e aí que mora o perigo. São nessas horas que podem ocorrer graves acidentes. Era um caminhão que estava ali e a pessoa se arriscou pela direita. Essas imagens foram feitas na Estrada Velha de Ipeúna, próximo ao bairro Bom Sucesso, ali na subida daquela rodovia. Inclusive, neste trecho, nós já registramos vários outros flagrantes em outras ocasiões e também muitos acidentes. A estrada já é perigosa e as pessoas abusam ainda mais. Ou seja, um pouco de conscientização e responsabilidade já é suficiente para evitar tragédias, né? Mas ali as pessoas continuam se arriscando. E eu quero falar agora com a repórter Valéria Spinelli, ela que tem as informações de 2 furtos registrados em estabelecimentos comerciais de Rio Claro. Tudo aconteceu durante a madrugada, 2 lojas, uma de roupas e outra de perfumes, foram invadidas. Mas em uma dessas ocorrências, os marginais deram mal e foram presos. Olá, Janaína, boa tarde. Olha, é isso mesmo, eu começo falando de um furto qualificado que aconteceu na noite de ontem, por volta das 11h45, no bairro Vila Alemã, a um estabelecimento comercial. 3 indivíduos arrombaram uma porta de vidro de uma loja e acabaram levando todas as peças que estavam na vitrine. Só que neste momento, uma pessoa visualizou o momento do furto e acionou a polícia, que foi até o local. Essa pessoa informou todas as características possíveis aí para os policiais que saíram em patrulhamento pelo bairro. Eles avistaram os 3 indivíduos em atitude suspeita. E esses 3 homens, quando
quando viram a viatura, tentaram fugir, mas os policiais conseguiram fazer a abordagem. Durante busca pessoal, um deles estava com uma mochila e dentro dessa mochila haviam várias peças de roupas novas, ainda com as etiquetas. Eles resistiram e os policiais tiveram que usar de força física, mas detiveram esses indivíduos e eles foram conduzidos ao plantão policial. 2 ficaram detidos e foram encaminhados ao setor carcerário da cidade e um acabou sendo liberado. E agora um outro furto que aconteceu por volta da 1h da manhã, aqui no centro de Rio Claro, também a um estabelecimento comercial. Dessa vez, 4 indivíduos estacionaram um carro em frente a uma loja. 3 desceram e quebraram a porta de vidro do estabelecimento, dessa vez uma loja de perfumes importados. Eles entraram na loja e acabaram levando aí vários produtos, perfumes masculinos, femininos, maquiagens, além disso também produtos para banho. Um prédio em frente à loja tinha câmeras de segurança que gravou a ação, que foi muito rápida. Essas imagens foram cedidas à polícia e agora serão utilizadas para a investigação. A dona da loja, ainda muito abalada, não quis conversar com a nossa equipe e ainda também não calculou esse prejuízo de todos esses produtos aí que foram levados. Os 4 indivíduos acabaram fugindo, tomando rumo ignorado. Obrigada, Valéria. Olha, mais 2 lojas invadidas por marginais. Em uma delas, a gente fica feliz que 2 foram para a cadeia. Só que nesta segunda ocorrência, na loja de perfumes importados, as imagens devem ajudar na identificação dos envolvidos. A proprietária estava muito abalada, como disse a repórter, e o prejuízo não deve ter sido pequeno, não. A gente torce agora para que as pistas possam mesmo levar a polícia a chegar aos meliantes. Agora fica um alerta também para você que está assistindo ao comprar algum produto sem saber a procedência, porque isso pode prejudicá-lo e acabar envolvido em um crime. Porque os bandidos, eles fazem isso, né? Eles pegam esses produtos, vendem normalmente por preços bem reduzidos do normal, ou tem outro fim que a gente já sabe qual é também, acabam trocando por drogas. Então, olha, uma loja no centro da cidade invadida durante a madrugada, eram 4 indivíduos e agora a polícia está já em mãos com as imagens registradas por um prédio da região e deve auxiliar nas buscas. Daqui a pouquinho você vai acompanhar aqui no Ação Imediata também, olha, toda a ação da polícia e do GAT na agência bancária que fica no Cervezão, porque criminosos agiram lá de madrugada também. Por volta das 2h da manhã, da madrugada, um pouco antes das 2h da madrugada, a polícia foi acionada para ir até o local. Chegou lá, já encontrou aí a porta toda danificada, inclusive uma dinamite foi deixada dentro dessa agência bancária. Os criminosos conseguiram fugir sem concluir a ação nesta agência bancária lá do bairro Cervezão. A gente vai acompanhar a reportagem completa daqui a pouquinho. Olha, ontem à tarde, equipes da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros tiveram muito trabalho para conter um incêndio na floresta Edmundo Navarro de Andrade e, novamente, a suspeita é de que seja um ato criminoso. Mais uma vez, a floresta foi tomada pelo fogo. O incêndio começou por volta das 4h da tarde desta segunda-feira e atingiu a vegetação rasteira. A umidade do ar baixa contribuiu para o fogo se alastrar. Os cálculos precisos da área atingida ainda não foram concluídos, mas de início a informação é de que cerca de 3 talhões da floresta foram queimados. Equipes da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros trabalharam por cerca de 4 horas para conter as chamas. A suspeita é que a ação tenha sido criminosa, principalmente porque foram constatados vários focos em pontos isolados. É muito triste mesmo e revoltante. Eu fico indignada porque a floresta sempre a gente vê nessa situação aí. Ontem as equipes se mobilizaram aí por mais de 4 horas para conter esse incêndio que alarmou os vizinhos também, deixou muita gente, alarmou a cidade toda, que fica triste, fica preocupada. E o triste também que a gente sabe é que normalmente esses indivíduos, esses criminosos, se for mesmo comprovado que foi criminoso, eles não são localizados, né? Então, por isso que é importante a participação da população. Se chegar aí a ver algum indivíduo em atitude suspeita, tem que acionar a polícia.
E olha, depois dessas tristes imagens da floresta em chamas, eu quero mostrar para você um registro feito pelo fotógrafo Gilberto Júnior, aqui de Rio Claro. Ele que esteve por lá também registrando o incêndio, só para vocês entenderem. Ele chegou lá no local antes mesmo da equipe do Corpo de Bombeiros e se deparou com uma cena que fala por si só. Olha esta imagem que você está acompanhando. Eu não tenho informações sobre o nome dessa moradora, mas fica aqui o nosso reconhecimento pela atitude dela, com a mangueira da sua residência, tentando amenizar a situação do fogo que se alastrava rapidamente. É um exemplo nos dias de hoje e uma lição de pequenos gestos que fazem sim toda a diferença. Ela com a mangueira lá da casa dela, tentando apagar aquele incêndio ali, fazer a parte dela. Então, parabéns novamente a essa moradora e também ao fotógrafo Giba pela sensibilidade em chegar a um ato tão nobre e flagrar esta cena aí para poder mostrar para a gente. Olha, mas infelizmente cenas como esta foram registradas novamente hoje pela manhã. A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para conter um novo incêndio dentro da floresta. Olha, menos de 24 horas depois, as imagens novamente são de destruição. Uma cortina de fumaça foi avistada logo cedo, por volta das 9 horas da manhã, e mobilizou o Corpo de Bombeiros para conter as chamas. Olha, novamente uma grande área foi atingida, porém não temos informações ainda de qual a proporção desse incêndio. Ninguém ficou ferido nessas duas ocorrências aí e também não dá para afirmar ainda se se trata mesmo de um caso criminoso, de mais um caso criminoso. Agora que é preocupante essa situação, isso com certeza. Nós estamos novamente passando por um período de estiagem e tempo seco, com essas queimadas se tornando frequentes. A situação está ficando muito preocupante e algo tem que ser feito em relação a isso. Olha as imagens feitas agora de manhã, porque equipes do Corpo de Bombeiros foram para lá e acabaram chegando aí a essa situação novamente, a floresta. Ainda não foi nem calculado qual que foi essa área atingida hoje pela manhã. Mas como foi falado, menos de 24 horas, as equipes tiveram que se mobilizar novamente e ir até o local. Infelizmente, olha, cenas que a gente não gostaria de mostrar. Agora fica um alerta para a população da região, se conseguir ver a presença de indivíduos querendo fazer esse ato criminoso, tem que acionar a polícia. E agora sim, vamos ver como foi o trabalho da polícia durante toda a madrugada, depois que criminosos agiram em uma agência bancária que fica no bairro Cervezão. É isso mesmo, eles escolheram a madrugada para agir em uma agência bancária que fica no Cervezão, mas não conseguiram levar dinheiro. Mas mobilizaram aí a polícia e também o GAT que esteve na cidade. Vamos acompanhar a reportagem. Os criminosos costumam escolher sempre o período da madrugada para cometer este tipo de crime. E não foi diferente quando planejaram invadir este banco que fica no bairro Cervezão, em Rio Claro. A polícia foi acionada poucos minutos antes das 2 horas desta madrugada. Os bandidos já haviam deixado o local. Nós fomos acionados via Copom, que o alarme da agência estava disparado, a viatura nossa veio em patrulhamento. Chegamos aqui e constatamos a tentativa de arrombamento dos caixas. A ação foi frustrada. Eles fugiram do local sem conseguir concluir o plano de explodir os caixas eletrônicos, mas deixaram para trás uma dinamite que seria utilizada para arrombar os equipamentos. A única coisa é deixar os artefatos e as ferramentas, porque o local aqui não tem vizinhos que... Um estabelecimento poderia estar aberto no local para visualizar as pessoas. Para prevenir qualquer tipo de acidente, o local permaneceu isolado por várias horas e preservado pela polícia até a chegada do GAT, o Grupo de Ações Táticas Especiais, que ocorreu somente por volta das 6 horas da manhã. Utilizando equipamentos especiais, o artefato foi retirado de dentro da agência. Uma área isolada na zona rural, no final da Rua 6, foi escolhida para explodir o artefato. Esta não foi a primeira vez que a agência bancária foi alvo de criminosos. Olha, durante a madrugada, a polícia não chegou até possíveis testemunhas, mas o caso precisa ser investigado, porque sabemos que são quadrilhas especializadas, que escolhem cidades do interior, inclusive, e que não dormem em serviço, viu? Neste caso, ainda bem que não deu certo essa ação, mas ofereceram perigo, porque se essa dinamite explode ali, faz um grande estrago.
E por conta desta ação, muitos policiais e o GAT foram mobilizados desde as 2 horas da manhã até por volta das 7 horas. Nossa equipe ficou por lá acompanhando todo esse trabalho e nós estamos vendo as imagens novamente do local feitas pela nossa equipe durante a madrugada. Os marginais destruíram a porta e armaram tudo para explodir os caixas nesta agência. Eles não conseguiram levar o dinheiro, mas infelizmente conseguiram fugir. E esses criminosos sempre estão muito bem equipados com armas de grosso calibre. Há pouco tempo nós acompanhamos na imprensa a prisão de vários integrantes de quadrilhas que praticam este tipo de crime, mas infelizmente esses aí estão soltos. Eles conseguiram fugir. Esta ação então foi durante a madrugada e só por volta das 6 e pouco da manhã aí que o GAT chegou até a cidade e fez aí a explosão dessa dinamite que havia sido deixada em uma agência bancária lá do bairro Cervezão. E a seguir eu converso com o advogado Dr. Turola e você já sabe, se tem dúvidas sobre direitos trabalhistas, pode ligar para cá e deixar a sua pergunta. 2111 7000 é o nosso telefone.